Meu nome é Angela, e eu nunca poderia imaginar que minha vida acabaria naquele dia. O que deveria ser apenas mais uma manhã comum de inverno, fria, mas serena, acabou sendo tudo menos isso. O sol mal tinha aparecido, lançando um brilho pálido, quase frágil, sobre as ruas cobertas de geada. O mundo lá fora estava envolto em uma espessa camada de gelo, como se a própria natureza tivesse congelado no tempo. As árvores estavam imóveis sob o peso da geada, seus galhos pesados e imóveis. O mundo inteiro ao meu redor parecia silencioso, intocado, e quase como se o próprio tempo tivesse desacelerado para saborear o silêncio. Puxei meu casaco mais apertado em volta do meu corpo quando saí, minha respiração saindo em pequenas nuvens de vapor que rapidamente desapareceram no ar fresco. Era cedo, muito cedo para alguém estar acordado na vizinhança. O único som quebrando o silêncio era o leve estalar do gelo sob minhas botas enquanto eu caminhava. Eu estava indo para o meu carro, assim como fazia todas as manhãs, minha mente já cheia de pensamentos familiares do dia seguinte, tarefas para fazer, trabalho para resolver, ligações para fazer. Parecia apenas mais uma rotina, mais uma manhã que era indistinguível de tantas outras antes dela. Não havia nada de extraordinário nisso. Mas então, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, meu pé escorregou. Aconteceu em um instante, rápido demais para eu reagir. Em um segundo, eu estava caminhando em direção ao meu carro, minhas chaves firmemente agarradas na minha mão enluvada, e no próximo, o chão abaixo de mim cedeu. Não havia tempo para me preparar, nenhuma maneira de impedir o inevitável. Meu corpo cambaleou para trás, e antes que eu pudesse registrar a queda, minha cabeça colidiu com o pavimento gelado. Uma dor aguda e ofuscante atravessou meu crânio, mas foi passageira, desaparecendo quase tão rápido quanto havia chegado. Tudo ao meu redor começou a ficar embaçado. O céu acima parecia se distorcer, a pálida luz da manhã tremuzindo como uma vela morrendo. Um zumbido encheu meus ouvidos e então, tão abruptamente quanto a queda ocorreu, tudo ficou em silêncio. O frio que havia anestesiado minha pele segundos antes tinha sumido. A dor na minha cabeça tinha desaparecido completamente. O peso do meu corpo, a sensação do pavimento frio e duro pressionando minhas costas, tudo desapareceu em um instante. Eu não estava mais lá. Eu deveria estar apavorado. Eu deveria ter sentido pânico, confusão ou pelo menos alguma aparência de medo. Mas, em vez disso, senti o oposto completo. Não havia medo, ansiedade ou angústia. Apenas calor, um calor abrangente que preenchia cada centímetro de mim. Não era o tipo de calor que você sente ao entrar em uma sala aquecida depois de estar do lado de fora no frio. Era algo mais profundo, algo que ia além do físico. Era um calor que me cercava, me segurava, como se eu estivesse sendo abraçado por algo muito maior do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Quando abri meus olhos, não me vi mais deitado no chão congelado. O céu de inverno, o pavimento coberto de gelo, a vizinhança silenciosa, nada disso estava lá. Eu estava em outro lugar completamente. No começo, não conseguia compreender onde estava. O lugar ao meu redor estava cheio de uma luz que parecia emanar de todos os lugares. Não era forte, não era artificial, era um brilho suave e vivo que parecia preencher cada espaço. Não havia sombras, nem cantos escuros. A luz não era ofuscante, mas era diferente de tudo que eu já tinha visto. Parecia vir de todas as direções, iluminando tudo ao meu redor e, ainda assim, não era avassaladora. Era perfeita. Dei um passo à frente, mas o chão abaixo de mim não parecia o mesmo. Era como se eu estivesse caminhando sem sentir o peso habitual, o peso da gravidade me puxando para baixo. Eu não estava flutuando, mas não me sentia ancorado ao chão da maneira que sempre conheci. Não havia tensão no meu corpo, nenhum desconforto, nenhuma dor da queda. Eu me sentia leve, livre, aliviado, como se tivesse sido libertado de algo que nem percebi que estava me segurando. E então eu senti uma presença. Eu não conseguia ouvir passos, não havia som para me alertar, mas eu sabia sem dúvida que não estava sozinho. O próprio ar ao meu redor parecia carregar a consciência de outra pessoa, alguém poderoso, alguém além da minha compreensão. O calor que me envolveu se intensificou, envolvendo-me uma paz tão profunda que parecia fazer parte da minha própria alma. Quando me virei, eu o vi. Eu nunca o tinha visto dessa forma antes, mas de alguma forma, eu sabia exatamente quem ele era. Não havia como confundir sua presença. Ele estava diante de mim, me observando com olhos calmos e firmes, e sua expressão estava cheia de um amor tão profundo que alcançava as partes mais profundas de mim. Não havia medo, nenhum sentimento de indignidade ou vergonha em seu olhar, apenas compreensão total e completa. Eu tinha acreditado em Jesus a minha vida toda, orado a ele, falado seu nome, mas ali, diante dele, percebi que nenhuma palavra, nenhum sermão, nenhuma música poderia ter realmente transmitido o que significava estar em sua presença. Não era apenas a aparência dele, era quem ele era. Naquele momento, cada parte de mim se sentiu vista,
conhecida e compreendida. Cada pensamento, cada dúvida, cada alegria, cada tristeza, cada erro que eu já havia cometido foi exposto diante dele. E ainda assim, eu não senti medo. Não havia condenação em seu olhar. Em vez disso, havia apenas amor. Seu amor. E naquele amor, eu não senti vergonha, nem culpa, apenas aceitação. Eu queria falar, dizer algo, mas antes que eu pudesse, ele levantou a mão ligeiramente. Não foi um gesto para me comandar ou me direcionar, foi simplesmente um gesto de conexão. Naquele momento, algo passou entre nós, sem palavras, sem som, mas com uma compreensão tão profunda que transcendeu tudo que eu já havia conhecido. Não precisei perguntar onde eu estava. Eu já sabia. Eu não estava no mundo que havia deixado para trás. Eu havia morrido. Mas a morte não era o que eu havia imaginado. Não era um fim, nem um abismo de nada. Era uma transição, uma travessia de uma existência para outra. Mas naquele momento, eu sabia que este não era o fim da minha jornada, era o começo de algo novo, algo além da minha compreensão. Jesus olhou para mim, seus olhos refletindo uma tristeza que eu não esperava. Havia amor, sim, e paz, mas havia algo mais, algo que parecia saudade, não por si mesmo, mas por algo que ele estava prestes a me mostrar. Há algo que você precisa ver, ele disse. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, tudo ao meu redor mudou. A luz, que nos cercava com seu brilho calmo, diminuiu um pouco, e antes que eu pudesse entender completamente o que estava acontecendo, o mundo ao meu redor se transformou. Eu não estava mais no lugar pacífico em que havia chegado. Eu me via em um reino diferente, um que eu mal conseguia descrever, um lugar que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. O ar ao meu redor estava vivo com calor, não apenas calor físico, mas algo mais profundo. A luz não emanava de nenhuma fonte, ela estava simplesmente em todo lugar, me cercando de uma forma que me enchia de uma sensação de paz completa. Não era ofuscante, mas era mais brilhante do que qualquer luz que eu já tinha visto. Quando olhei para mim mesmo, esperando ver meu casaco, minhas luvas, minhas botas, os itens familiares que eu usava antes de cair, não vi nada. Não tinha certeza se eu tinha um corpo como o conhecia. Eu podia me mover, sentir e pensar, mas não havia peso, nem frio, nem desconforto. Eu não estava preso à gravidade ou qualquer limitação física. Era como se eu tivesse me livrado de todos os fardos de ser humano e, nessa liberdade, encontrei um novo tipo de existência. E então, eu senti uma presença, tão pura e esmagadoramente poderosa, que eu deveria ter sentido medo. Mas não senti. Eu me virei, e lá estava ele novamente. Eu não precisava que ninguém me dissesse quem ele era, eu sabia disso em meu coração sem hesitação. Era Jesus. Ele estava ali, a apenas alguns metros de distância, olhando para mim com olhos que irradiavam mais amor do que eu jamais conhecera. E naquele momento, com um olhar, tudo sobre mim era conhecido por ele, meus pensamentos, minhas alegrias, meus arrependimentos. No entanto, não houve julgamento, nem condenação. Apenas amor. Um amor tão profundo, tão abrangente, que nada em minha vida jamais chegou perto de igualá-lo. Era um amor que fazia tudo mais que eu já havia chamado de amor parecer tão pequeno em comparação. Eu tinha tantas perguntas, uma enxurrada de pensamentos correndo por mim. Eu queria falar, perguntar onde eu estava, o que tinha acontecido, porque eu estava ali na frente dele em vez de acordar em um quarto de hospital em algum lugar. Mas as palavras nunca saíram, não porque eu não conseguia falar, mas porque não havia necessidade. Ele já sabia tudo o que eu ansiava por perguntar. E então, finalmente, ele falou. Há algo que você precisa ver. Assim que suas palavras saíram de seus lábios, o mundo ao nosso redor começou a mudar. A luz não desapareceu, mas mudou, sutil, mas inconfundível. O calor permaneceu, mas de alguma forma, eu não estava mais naquele espaço sereno e tranquilo. O chão sob meus pés se solidificou, e antes que eu pudesse compreender o escopo completo do que estava acontecendo, percebi que não estávamos mais sozinhos. Eu me vi olhando para uma cena que parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Diante de mim, havia pessoas, cidades, ruas cheias de movimento. À primeira vista, tudo parecia normal, as pessoas seguiam suas vidas diárias, conversando, trabalhando, rindo, como se o mundo estivesse exatamente como deveria ser. Mas quanto mais eu observava, mais eu sentia que algo estava terrivelmente errado. Jesus estava em silêncio ao meu lado, observando, esperando que eu entendesse o que ele já sabia. No começo, eu não conseguia ver. Eu via famílias se reunindo, pessoas participando de cultos na igreja, comunidades se reunindo em comunhão. Parecia um mundo comum, com pessoas vivendo suas vidas como sempre viveram. Mas quanto mais eu observava, mais dolorosamente ficava claro, a divisão estava em todo lugar. Não era
Visível apenas nas maneiras como as pessoas interagiam ou nas palavras que trocavam, estava enterrada profundamente em seus corações. Eu vi os olhares que as pessoas trocavam, os julgamentos silenciosos, os ressentimentos ocultos apodrecendo sob cada encontro. Eu vi o peso da raiva herdada, passada de geração em geração, apodrecendo como uma ferida aberta. Eu testemunhei pessoas agarrando sua dor como se fosse sua posse mais querida, recusando-se a liberá-la, segurando-a como uma razão para manter os outros à distância. Eu vi como os grupos se segregavam, erguendo barreiras que nunca deveriam existir, muros que não tinham razão para serem construídos. Então, meu coração se partiu quando vi algo ainda mais preocupante, até mesmo dentro das próprias igrejas, a divisão criou raízes. Vi congregações alegando adorar o mesmo Deus, mas se recusando a permanecerem juntas como uma. Vi pessoas pregando a unidade, mas vivendo isoladas. Vi lugares onde o amor era falado, mas raramente demonstrado. Enquanto eu absorvia essas imagens de cortar o coração, ficou dolorosamente claro, muitas pessoas estavam cegas para o que tinham perdido. Eles não se veem como eu os vejo, disse Jesus, sua voz tingida de tristeza. Virei-me para ele, o peso de tudo isso pressionando meu peito. Por que é assim? Perguntei, minha voz pesada de confusão e tristeza. Eles se esqueceram, ele respondeu simplesmente. E naquele momento, eu entendi. A humanidade foi criada à sua imagem, cada pessoa criada por sua mão, cada alma um reflexo de seu amor. Mas em algum lugar ao longo do caminho, paramos de nos ver dessa forma. Nós nos permitimos ser definidos por divisões que nunca foram feitas para nos separar, raça, nacionalidade, status social, cultura, cada diferença usada como uma razão para construir muros, não pontes. Pela primeira vez, eu realmente vi o quão profundamente essas paredes estavam entrincheiradas. Eu vi como as pessoas carregavam feridas que nem eram suas, a dor do passado moldando como elas tratavam umas às outras no presente. Algumas se apegavam ao seu sofrimento, permitindo que ele fermentasse em amargura e raiva. Outras escolheram ignorar a mágoa completamente, fingindo que ela não existia, recusando-se a reconhecer a dor que havia sido passada ao longo dos anos. E no centro de tudo isso, eu vi um mundo cego para a única coisa que poderia curá-lo, ele. Jesus olhou para mim, sua expressão elegível, mas seus olhos carregavam algo muito mais profundo do que tristeza. Havia uma urgência silenciosa neles, um apelo não dito. Naquele momento, ocorreu-me, isso não era apenas algo para eu testemunhar. Isso era algo sobre o qual eu deveria fazer algo. A cena ao meu redor mudou novamente tão rapidamente que eu mal conseguia compreender. Em um momento, eu estava no calor da luz infinita, cercado por uma paz que transcendia todo entendimento. No próximo, eu estava em um lugar completamente diferente. Eu não estava mais naquele espaço celestial. Em vez disso, eu estava olhando para o mundo, vendo-o de uma perspectiva que eu nunca tinha imaginado antes. Abaixo de mim se estendia a terra, cidades se erguiam altas, ruas fervilhavam de vida, pessoas preenchiam cada centímetro de espaço. Eu vi tudo de uma vez, os subúrbios tranquilos, os arranha-céus imponentes, as vilas movimentadas, os mercados lotados, as igrejas, as casas. A princípio, tudo parecia normal, como sempre. Mas então, as verdades mais profundas começaram a se revelar diante de mim, coisas que eu nunca tinha realmente visto, ou talvez nunca tivesse me permitido entender completamente. As pessoas estavam divididas, sim, por fronteiras, por idioma, por cultura, mas era algo muito mais profundo, algo que havia criado raízes em seus corações. Eu observei as pessoas seguindo suas vidas, cruzando caminhos nas ruas, sentando lado a lado em lojas, dividindo quartos juntas, mas ainda assim, elas eram mundos separados. Eu vi o julgamento em seus olhos, às vezes sutil, outras vezes gritantemente óbvio. Eu vi como aqueles que eram diferentes eram olhados com suspeita, com hesitação, com o peso de suposições não ditas construídas em séculos de divisão. Eu testemunhei como grupos se opunham a outros grupos, como as cicatrizes da história permaneceram sem cicatrização, como injustiças passadas deram origem a novos ressentimentos. Alguns suportaram a opressão e carregaram seu peso em seus corações, deixando-a apodrecer em uma raiva silenciosa que moldou tudo o que viam. Outros se agarraram desesperadamente ao poder, não querendo desistir, com medo do que poderia acontecer se permitissem que outros se levantassem. Jesus estava ao meu lado, observando o mesmo drama se desenrolando, seu rosto marcado não por raiva ou frustração, mas por profunda tristeza. Todos foram feitos à minha imagem, ele disse, sua voz pesada com o peso da verdade. Mas veja o que aconteceu. Suas palavras pairavam no ar como uma nuvem de tempestade, enchendo-me com uma sensação avassaladora da gravidade da situação. Esta não era apenas uma questão superficial. Não era simplesmente uma questão de pessoas discordando ou se entendendo mal. Isso era algo muito mais profundo, algo espiritual. Ao olhar mais de perto, vi o quão firmemente as pessoas se apegavam às suas identidades, não como filhos de Deus,
mas como algo completamente diferente. Alguns se apegavam à sua raça, nacionalidade, status, afiliações, como se essas coisas fossem a essência de quem eles eram, como se definissem seu valor. Eles elevavam essas identidades acima de tudo, até mesmo acima de sua identidade em Cristo. Vi como feridas passadas eram usadas como justificativas para ódio, separação, divisão. Outros faziam vista grossa para a história, recusando-se a reconhecer o sofrimento daqueles que vieram antes deles, não querendo ouvir, não querendo entender. Foi doloroso testemunhar, e o peso de tudo isso era insuportável. Este não era o mundo que Deus pretendia. Não era assim que deveria ser. Eles não se veem como eu os vejo, repetiu Jesus, sua voz cheia de tristeza. Olhei para ele, meu coração pesado com a verdade que ele estava me mostrando. Por que é assim? Perguntei. Embora a resposta já estivesse começando a se formar na minha mente. Eles se esqueceram, ele respondeu. E naquele momento, a profundidade de suas palavras me atingiu como uma onda. A humanidade, criada à sua imagem, havia se esquecido de quem eles realmente eram. Eles pararam de ver uns aos outros através dos seus olhos, através dos olhos do amor, compaixão e unidade. Em vez disso, eles permitiram que divisões que nunca deveriam existir, raça, nacionalidade, status, afiliações políticas, os separassem. Eles se esqueceram de que sua verdadeira identidade estava nele, e nesse esquecimento, eles construíram muros em vez de pontes. Eu assisti incrédulo enquanto via quão profundamente a divisão havia se enraizado em cada canto da sociedade. Não era apenas uma questão de injustiças passadas, era algo muito maior, mais penetrante. Eu vi como isso havia moldado culturas, famílias e a própria maneira como as pessoas se comunicavam, pensavam umas nas outras e se tratavam. A divisão não era simplesmente sobre história ou erros passados, era sobre como esses erros haviam se tornado muito mais do que um fardo, eles haviam se tornado algo maior do que o próprio amor, mais consumidor do que o perdão e sobrepujando até mesmo o chamado para estarmos unidos a ele. Então, uma percepção esmagadora me atingiu. Essa divisão, essa fratura, não estava confinada somente ao mundo, ela havia encontrado seu caminho para a igreja. Testemunhei congregações onde as pessoas se reuniam para adorar o mesmo Deus, ler as mesmas escrituras e seguir o mesmo Salvador, mas ainda permaneciam profundamente separadas. Algumas igrejas eram divididas por linhas raciais, outras por diferenças culturais, e, em alguns casos, havia barreiras invisíveis que mantinham as pessoas separadas, mesmo quando estavam fisicamente presentes na mesma sala. Vi crentes que proclamavam sua fé em Cristo, mas ainda carregavam o pesado fardo do preconceito em seus corações. Vi outros que pensavam ter superado tais questões, cegos às maneiras como eles próprios contribuíram para a divisão. Não era isso que deveria ser. Jesus estava ali, inabalável, sua expressão calma, mas eu podia sentir uma tristeza avassaladora emanando dele, não era isso que eu queria, ele disse, sua voz calma, mas pesada com determinação. Eu me esforcei para processar o que estava vendo, tentando entender como isso tinha acontecido. As pessoas tinham permitido que suas diferenças se tornassem muros que nunca poderiam ser superados, acreditando que sua dor, suas lutas, suas experiências eram intransponíveis. Mas ao fazer isso, elas tinham esquecido algo crucial: nenhuma dessas coisas poderia se comparar ao amor ilimitado de Deus. Nada poderia rivalizar com o sacrifício que Jesus fez por cada pessoa, não importando sua origem, aparência ou as dificuldades que enfrentaram. O inimigo havia distorcido a visão deles, obscurecendo seu entendimento e fazendo-os acreditar que suas diferenças eram muito grandes para algum dia uni-los. E por causa disso, muitos desistiram de tentar preencher essas lacunas. Voltei-me para Jesus, meu coração pesado com o peso do que havia testemunhado. Isso pode ser mudado? Perguntei, minha voz cheia de incerteza. Seus olhos encontraram os meus, olhos cheios do mesmo amor infinito que estivera presente desde o começo. Eles devem se lembrar de quem são, ele disse gentilmente. Eles devem retornar a mim. Não se tratava apenas de reconhecer o problema. Não se tratava simplesmente de admitir que a divisão existia. Tratava-se de retornar à verdade fundamental, a única coisa que tinha o poder de curar o que havia sido quebrado. As pessoas passaram tanto tempo olhando umas para as outras através das lentes do mundo, através da história, através da dor, através das diferenças, que pararam de se ver como Deus as via. Até que essa mudança ocorresse, nada poderia mudar. A gravidade de suas palavras se instalou profundamente dentro de mim. Isso não era apenas algo que me foi mostrado, era algo que eu precisava entender, algo que ficaria comigo muito depois que eu partisse. Naquele momento, eu nem sabia se voltaria. Tudo o que eu sabia era que essa verdade inegável e dolorosa, tinha sido revelada a mim por uma razão. E de alguma forma, eu sabia que o que Jesus estava prestes a revelar em seguida seria ainda mais significativo. A visão mudou novamente, e de repente eu senti como se estivesse fora do próprio tempo. Eu podia ver a história se desenrolando diante de mim,
Como se eu estivesse assistindo as páginas de um livro virarem rápido demais para compreender completamente qualquer momento, mas ainda assim compreender tudo o que estava acontecendo. Vi a ascensão e queda de civilizações, a formação de nações e o ciclo perpétuo de divisão que a humanidade infligiu a si mesma. No início, as cenas estavam cheias de beleza, pessoas trabalhando juntas, construindo, criando e avançando. Mas então algo mudou. Testemunhei os horrores do deslocamento, famílias despedaçadas e a opressão de populações inteiras. Correntes, chicotes e navios transbordando de pessoas desumanizadas pelas mesmas mãos que buscavam controlá-las. Vi rostos marcados pela dor, medo e desesperança, escravidão, guerra e opressão. Coisas que eu só tinha lido em livros didáticos estavam agora diante de mim, vivenciadas pelos olhos daqueles que viveram isso. O sofrimento não terminou com a remoção das correntes ou o fim da guerra. As cicatrizes permaneceram, passadas de geração em geração, algumas carregando raiva, outras culpa, e muitas carregando feridas que nunca iriam sarar completamente. Jesus estava ao meu lado, observando as cenas que se desenrolavam com uma angústia tão profunda que era quase insuportável. Eles foram feitos para amar um ao outro, ele disse suavemente, mas eles escolheram o medo. Continuei a assistir, impotente, enquanto o tempo avançava. Os rostos e nomes mudavam, mas a divisão persistia. Alguns eram informados de que eram inferiores aos outros por causa de sua aparência, de onde vinham ou da língua que falavam. Outros se apegavam ao poder, aterrorizados em perder sua posição, não querendo reconhecer os erros que tinham acontecido antes deles. Eu vi líderes. Alguns com a coragem de lutar por justiça, para curar as feridas do passado, e outros que exploravam a divisão para seu próprio ganho. Havia políticos atiçando as chamas do ódio, convencendo as pessoas de que sua sobrevivência dependia de se separarem dos outros, que a unidade era impossível, e que o medo do outro era sua única proteção. Eles mascararam o controle como segurança, alimentando a insegurança, a dor e a desconfiança em vez de oferecer soluções verdadeiras. Mas a corrupção não se limitou à política. Vi líderes religiosos, aqueles que deveriam representar Deus, de pé em púlpitos, pregando mensagens que aprofundaram a divisão em vez de consertá-la. Alguns distorceram as escrituras para justificar a opressão, distorcendo as palavras de Deus para apoiar seus próprios preconceitos. Outros fizeram vista grossa para o sofrimento ao redor deles, ignorando a injustiça porque era mais fácil fingir que ela não existia. Eu ansiava por desviar o olhar, mas não conseguia. Eu tinha que assistir enquanto essas palavras, essas falsas mensagens, criavam raízes nos corações das pessoas. Elas acreditaram nelas, deixando essas mentiras ditarem a maneira como elas viam umas às outras, o mundo e o próprio Deus. E o inimigo? Ele estava lá também. Sussurrando nos ouvidos dos poderosos, dos feridos e daqueles que queriam fazer o que era certo, mas não sabiam como. Ele não estava apenas semeando discórdia sobre raça ou poder, ele estava alimentando a divisão em todas as formas. Eu vi pessoas brigando por coisas triviais, status, riqueza, tradições, coisas que, no grande esquema, não importavam nem um pouco. Eu vi pessoas que alegavam amar a Deus se recusando a amar seus vizinhos por causa de diferenças que nunca deveriam ter tido peso. Famílias foram despedaçadas, comunidades fraturadas, igrejas divididas por argumentos sobre questões que não tinham significado eterno. Então, algo ainda mais devastador, a divisão dentro das paredes da própria igreja. Algumas congregações permaneceram homogéneas, seus membros indistinguíveis uns dos outros, isolados em seu conforto, sem vontade de estender a mão a alguém diferente. Outros pregavam unidade, mas viviam em segregação silenciosa, nunca questionando por que a divisão ainda persistia. Alguns negavam a dolorosa história da divisão, agindo como se o passado não tivesse relação com o presente, esperando que as pessoas simplesmente seguissem em frente sem levar em conta os erros que haviam sido cometidos. Jesus se virou para mim, sua voz cheia de tristeza, mas também uma firmeza que perfurou minha alma. Isso precisa mudar, ele disse, suas palavras carregando o peso da eternidade.